Olá, dando continuidade na nossa disciplina, Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil 2. No módulo 2, a gente vai iniciar agora, né, as brincadeiras e as interações da educação infantil. Na unidade 1, interações e brincadeiras, eixos centrais da educação infantil. E eu vou discorrer um pouco sobre a qualidade dessas interações e quais são essas brincadeiras. Então, quando a gente fala de interações e brincadeiras, né? Quais são as interações e quais são as brincadeiras? Eu tenho focado muito e digo sempre que são interações de qualidade, porque a gente pode interagir de qualquer jeito, né? Uma criança pode chegar para mim e falar assim: professora, amarra meu sapato? E eu posso dizer: não, não vou amarrar, se vira. Isso é interação, né? Ou eu posso falar, claro, eu vou ajudar e vou te ensinar como que você faz para amarrar o seu sapato. Esse é outro tipo de interação, mas são interações. Então, são as interações de qualidade que vão ser focadas aqui. Tem exemplos que eu gosto de trazer, que, por exemplo, às vezes nós interagimos, nós fingimos que interagimos com as crianças. Então, às vezes as crianças falam alguma coisa, enquanto professora a gente finge que escuta, né? E aí depois a gente vai chamar a atenção da criança, e a criança fala assim: mas eu pedi, mas eu falei, você deixou, professor, eu te pedi e você deixou. E aí a gente, às vezes, inclusive, quer questionar a criança e falar que ela não pediu, enfim. Mas essas interações precisam ser de qualidade. A nossa escuta precisa ser sincera com as crianças, a nossa fala precisa ser verdadeira. Então, não adianta nada a gente ter o conhecimento do que está nos documentos, que a criança é um sujeito de direitos, quando a gente não as trata dessa forma, né? Quando a gente trata as crianças com interações péssimas. E a mesma coisa se eu estou trabalhando um conteúdo lá com as minhas crianças, estou explicando, sei lá, as regras de um jogo, mas eu faço isso de forma que eu estou gritando com as crianças, que eu estou sem paciência, né? Isso é interação? Mas é de qualidade de forma alguma. Então, a gente precisa ter muito esse olhar de quais são as interações que estão postas para as crianças na instituição de educação infantil. Uma outra questão importante é como se dá essas interações nos outros espaços, né? Então, por exemplo, né, vou começar contando uma experiência enquanto professora de educação infantil. Então, eu fazia uma atuação educativa de êxito com as minhas crianças, um modelo dialógico de prevenção e resolução de conflitos, que esses materiais estão disponíveis, né, na curadoria. E o que acontecia nesse modelo dialógico de prevenção e resolução de conflitos? A gente tinha uma atividade chamada Clube de Valentes. E nesse Clube de Valentes, trabalhava muito com as crianças a questão da amizade sincera e de que a gente deveria estar perto de quem gosta da gente, de quem trata a gente bem. Por quê? Porque evidências científicas apontam que quanto mais protagonismo nós damos para as crianças que são agressivas e violentas, mais chances essa criança tem, né, de continuar sendo assim, e que as crianças que não brecam ou crianças que se comportam assim, elas crescem sentindo atração por padrões violentos. Então, o que eu fazia com as crianças? Não, né? Quem quer ser valente? As crianças gostam muito de ser valente, ser super-herói. Então, para ser herói, para ser valente, que as crianças gostam muito, nós precisamos proteger os nossos amigos e amigas. E precisamos ser bons amigos e boas amigas. Só que as crianças, a partir desse modelo dialógico de prevenção e resolução de conflitos, eu zerava, né, as agressões, tanto físicas e psicológicas na minha sala de aula. Só que quando a gente ia para os espaços compartilhados, né, era muito complicado. Porque, por exemplo, quando as crianças acontecia alguma interação que elas não tinham autonomia para resolver, as crianças eram combinadas, que a gente imediatamente, vocês têm que me procurar ou procurar alguma pessoa adulta. Então, quando a gente compartilhava, por exemplo, o parque com outras turmas, e aí coincidia que se fosse no meu horário de intervalo. E aí as crianças iam reclamar para outra professora: olha, o seu aluno me bateu, o seu aluno não deixou brincar com tal brinquedo.
Ou então falasse assim: olha, o seu aluno bateu na menina. Aí as professoras falassem: para de fofoca, a pessoa não vai reclamar e você está reclamando. Então, isso gerava um desconforto para as crianças, porque assim, com a minha professora eu me comporto, eu tenho uma atenção, e com a outra pessoa adulta eu tenho outra. Então, a gente precisa ter esse olhar, e é por isso que é importante que a escola funcione como um grupo coletivo, porque eu preciso pensar qual olhar, qual interação que as crianças têm em todos os espaços. Ou então, por exemplo, fazer um combinado com as crianças, né? Ninguém podia gritar com ninguém. Nem a professora gritava com as crianças, nem crianças com o professor e nem crianças entre crianças. E aí, às vezes, as crianças, né, elas saem correndo mesmo, porque são crianças, chegam correndo na hora do refeitório e aí a pessoa que está na merenda da escola, merendeira, dá um grito com a criança, né? Que a criança, assim, baixa a cabeça e olha, assim, né, para o adulto que está em volta, ou mesmo para mim. Então, esse tipo de interação, a gente precisa ter esse olhar, quais interações estão sendo propiciadas para as crianças em todos os espaços. E quais brincadeiras são essas? Na questão das brincadeiras, o artigo de leitura obrigatória é um artigo mais antigo, que é de 2005, mas esse artigo vai trazer uma pesquisa sobre brincadeiras, né? E é muito importante, né, fazer a leitura desse artigo com esse olhar de que pouca coisa mudou, infelizmente, né? Que as brincadeiras, elas são vistas pelo maior grupo de professores como as brincadeiras, elas se dão nos horários livres, de recreação livre. E que as brincadeiras, elas não são orientadas com foco em aprendizagem. Isso é citado só pelas coordenadoras da escola. Né? Isso é um problema muito grande, porque é o que muitas vezes, né, vocês vão presenciar no estágio e vão presenciar e precisa fazer uma reflexão. Enquanto professora de estágio, eu sempre falo que ninguém está na escola para apontar o dedo para professora e professora nenhuma, mas que a gente pode olhar algumas situações e pensar como eu faria diferente, né? Eu aprendi como eu não vou fazer e como eu faria diferente. Então, por exemplo, na educação infantil, a gente vai ter muito aqueles baldes, muitas vezes com brinquedos todos destruídos, e que aí a professora joga esse balde em um determinado horário e fala assim: podem brincar. Né? Então, vão associando sempre essa questão do brincar como se fosse essa recreação livre e como um preenchimento de tempo. Não, mas é qual brincadeira, né? Qual brincadeira que promove desenvolvimento e aprendizagem? É sobre isso que nós vamos falar. Então, a partir de Leontiev, a gente vai ter a teoria da atividade, né? A teoria da atividade principal. Então, Leontiev vai trazer o que para nós, né? Leontiev vai trazer que as crianças, né, eles vão falar um pouco de periodização. É muito diferente do que o Piaget traz, né? O Piaget vai dividir por fase, por idade, por maturação. O Leontiev, né, e o Vygotsky, o Luria, eles vão falar de periodização da infância. Quando essa atividade principal da criança na educação infantil é a brincadeira. Né? Então, essa criança, qual que é a atividade principal da criança? É o brincar. Então, a criança vai aprender e se desenvolver por meio do brincar. Tá? Então, essa atividade principal consiste no quê? Na forma de interação central que vai promover o quê? O desenvolvimento psicológico da criança. Então, é a partir do brincar e da interação que tem a partir desse brincar, que é a atividade principal da criança, é que vai se promovendo todo o desenvolvimento psicológico. Então, não podemos perder de vista que na instituição de educação infantil, o brincar é a atividade principal das crianças. No artigo, o que as professoras apontam, né? Quando a gente vai falar sobre aprendizagem, atividade pedagógica, as professoras associam com outras atividades que não é o brincar. Só que o brincar é a atividade principal das crianças. Então, como que as crianças elas podem aprender a partir do brincar e se desenvolver? Porque, agora eu vou trazer um pouquinho do Vygotsky, que é a teoria histórico-cultural. O Vygotsky, ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar que primeiro a criança aprende para se desenvolver. O que Piaget dizia o quê? Que primeiro a criança se desenvolve e aí ela é capaz de aprender algumas situações que ele vai colocando lá nos testes que ele realiza.
Então, para o Vygotsky, para a teoria histórico-cultural, a criança ela aprende e por meio da aprendizagem essa criança se desenvolve, né? Então, o brincar ele é a ferramenta para o desenvolvimento integral das crianças, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre o papel da zona de desenvolvimento proximal no brincar. Não só no brincar, como em outras situações de aprendizagem e educação infantil. Então, como anteriormente eu falei sobre a questão, né, da atividade principal que promove esse desenvolvimento psicológico, qual que é o papel da zona de desenvolvimento proximal? Então, é assim, a criança, ela precisa ter desafios. O que seriam esses desafios? Então, vou dar um exemplo bem básico. Então, a criança, a gente oferece para a criança um quebra-cabeça com 3 peças, né? E aí a gente coloca para essa criança um desafio, sei lá, e a gente coloca um quebra-cabeça com elemento de 5 peças. Vamos pensar nas crianças de 2 anos, né? E aí a gente vai propondo desafios que a criança, naquele momento, ela precisa o que ela se sente desafiada e com isso, a partir desse brincar, né, ela vai tendo todo o seu desenvolvimento psicológico. E para isso, muitas vezes, são atividades ou brincadeiras que a criança ainda não consegue fazer sozinha. Mas aí ela precisa de ajuda de uma pessoa, que seja uma criança mais velha, que seja uma pessoa, um adolescente, ou que seja uma pessoa adulta. E ao superar esse desafio com a ajuda, primeiramente, de uma pessoa mais experiente, depois essa criança passa a fazer sozinha. Quando essa criança passa a fazer sozinha, a gente introduz nela o quê? Um outro desafio. Então, vamos pensar isso nas questões do brincar, né? Então, quando a gente traz para as crianças os jogos de montagem com menos desafios, com blocos maiores, depois a gente vai trazendo blocos menores, e a partir daí as crianças só brincam de encaixar, e aí um certo dia a gente fala assim, mas hoje eu gostaria que a gente construísse um prédio, ou que a gente construísse um carro. Vamos tentar construir esse carro? A criança, no primeiro momento, pode não conseguir sozinha. Aí ela vai ter ajuda de uma pessoa mais velha, mais experiente. No caso, a gente está falando de nós, professores e professoras, para depois ela ir dando esse salto. Então, a zona de desenvolvimento proximal é o que a criança ainda não consegue fazer. A gente coloca esse desafio, mas aí a criança, em um tempo curto, ela já consegue desenvolver ou brincar. Então, por exemplo, a gente vai tem vários exemplos que a gente pode, que eu posso dar, né, sobre a questão da zona de desenvolvimento proximal. Então, tinha uma atividade que eu fazia com as minhas crianças e famílias, que era grupo interativo. Então, o grupo interativo consistia em dividir as crianças em grupos heterogêneos, e eu chamava pessoas voluntárias, na maioria das vezes eram os familiares, e fazer a proposta de 5 atividades diferentes, tá? Essa questão da atividade, naquele artigo, é importante ressaltar que naquele artigo a professora elas fazem uma diferença, que a atividade não tem nada a ver com brincar. O uso que eu faço do termo da atividade é a atividade como um todo, que inclui esse brincar, tá? Então, são atividades de jogos, de brincadeiras, que seja de recorte, de colagem. Então, aí propus 5 atividades. Entre elas, tinha uma atividade, as crianças gostavam muito de brincar do jogo da memória. Só que o jogo da memória é um jogo que tem regras, né? E que as crianças, elas não conseguem brincar sozinhas sem ter uma pessoa mais experiente que fale sobre as regras, que ensine. E aí era muito difícil fazer isso com 25 crianças, né? Então, eu usava do grupo interativo, porque em cada grupo interativo tinha uma pessoa que fazia a mediação daquela atividade proposta, e a criança, ela não conseguia sozinha, mas ela tinha ajuda daquela pessoa adulta. Posteriormente, as crianças entendiam e já começavam a brincar sozinhas com o jogo da memória. Então, quando a gente fala dessas interações e dessas brincadeiras, estou partindo do quê? Da teoria histórico-cultural e tendo o brincar como atividade principal. E aí a gente precisa pensar, né, o que acontece também de interação social quando as crianças brincam. Então, por exemplo, né, quando eu fiz aquela crítica sobre jogar aqueles brinquedos, deixar as crianças brincarem livremente,
O brincar livre é importante? Super importante, né? Então, vai ter um momento na sala de aula em que as crianças vão brincar livremente. Qual que é o papel? O meu papel enquanto professora, enquanto professor? O meu papel enquanto professora e professor é fazer o quê? É fazer com que observar essas crianças e fazer as mediações sempre que necessário. Então, por exemplo, teve uma brincadeira das crianças que me marcou muito. Tinha um estudante que ele liderava a sala, né? E aí ele tinha muito de escolher quem que vai brincar com ele, quem não vai, quem vai fazer o tal papel, quem não vai fazer. E eu observando a brincadeira. Aí ele fala assim: a gente vai brincar de casinha. E aí uma menina fala assim: ah, mas eu quero ser a mãe. E aí ele fala: não, você não vai ser a mãe, você vai ser a filha. E ela fala assim: ah, mas eu não quero ser a filha. Então você não vai brincar e sai daqui. Né? Crianças de 5 anos. Né? Então, todas essas interações, elas acontecem nas brincadeiras. E nós, enquanto professores e professoras, precisamos estar bem atentas para a gente fazer a intervenção o tempo todo. Ou então, a gente escuta muito esse exemplo, né? As crianças, quando vão brincar, né? De imitação, ou quando elas começam a imitar a professora, quando a professora grita, ela começa a gritar e mandar ficar fica quieto, as crianças, né? E aí, às vezes, a gente estala um olho e fala assim, nossa, ela está reproduzindo o quê? Ela está reproduzindo a gente. Porque nós somos a professora e ela está reproduzindo como que se dá a relação, a interação entre professora e criança. Né? Então, as crianças, elas representam os papéis sociais na brincadeira. No artigo de leitura obrigatória, vai ter toda essa divisão de tipos de brincadeira, né? Que são as brincadeiras com papéis sociais. E qual que é o nosso papel enquanto professor e professora? É fazer a interação o tempo todo. Ou então, por exemplo, quando a gente tem uma criança em que as outras crianças excluem um deles de participar da brincadeira. Já tive vários casos assim, de crianças que falaram assim, professora, mas a professora ela não deixa eu brincar. Mas ela não deixa eu brincar, né? Então, como que a gente observa isso? Precisa chegar ao ponto da criança vir e reclamar? Ou eu, a partir da minha interação, eu não posso perceber que aquela criança está sendo excluída por determinado grupo e como que eu vou trabalhar isso com aquela criança? Bom, e a partir do brincar, o que acontece? A gente vai ter o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, né? As sociais é o que eu estava falando, né? Então, as crianças, elas começam a interpretar a sociedade a partir das brincadeiras. Por exemplo, no estágio, esse ano, uma estudante levou, né? Eu já comentei anteriormente, levou uma boneca negra e a outra criança não quis brincar e começou a chorar. O que isso nos mostra? Como que eu posso trabalhar essa questão, né, da valorização da identidade junto com as crianças? E a questão, a gente tem falado muito sobre, né, a gente tem que trabalhar as emoções, né, Divertidamente 1, Divertidamente 2, tá aí para mostrar, né, o sucesso que é nas bilheterias, e traz muito a questão das emoções. Então, quando a gente está falando de primeira infância, a importância da gente trabalhar habilidades emocionais a partir das brincadeiras. Então, por exemplo, a gente vai ter criança que, claro que o nosso foco tem que ser brincadeiras de cooperação, não brincadeiras de competição. Mas, por exemplo, se eu estou brincando de jogo da memória e uma criança, ela consegue, né, ter mais pares, e a gente precisa trabalhar o quê? Hoje foi o amiguinho que conseguiu obter mais pares, amanhã vai ser o outro, depois vai ser você, mas a gente vai ter aquela criança que não aceita, e que começa a chorar e que não quer brincar mais, né? Então, como que a gente trabalha essa questão da cooperação versus competição com as crianças a partir de jogos e brincadeiras? E aí, nisso tudo, é o papel dos adultos, né, e dos próprios pares nessa mediação do brincar. Então, enquanto pessoa adulta, enquanto professora, eu faço toda essa mediação, mas eu preciso também garantir que as crianças tenham autonomia, elas precisam ter autonomia para que elas consigam intervir quando for preciso, de forma autônoma, diante daquela situação que envolve, né, habilidades sociais e emocionais. Se tem um grupo que fala assim para mim, eu não quero brincar com você. Eu vou ficar triste, eu vou chorar e vou implorar para aquele
grupo para que ele me inclua, ou eu preciso trabalhar com essa criança a importância de se fortalecer e de querer estar em espaços em que as outras crianças gostem de mim. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes, né, a gente faz assim, ó. Vai brincar sim, porque eu estou mandando. Vai brincar porque eu sou professora e vai brincar todo mundo junto. Mas a gente não trabalha a habilidade emocional e social que está implícito naquela situação. Por que aquela criança, as crianças estão excluindo? Porque não é um problema só de trabalhar com a emoção daquela criança que foi excluída, mas também trabalhar porque aquelas crianças excluem. Por que aquelas crianças estão fazendo isso? O que está levando aquelas crianças a esse comportamento? E quando a gente está pensando em educação socioemocional, a gente precisa pensar o que a escola tem colaborado para as crianças terem comportamentos tão exclusores e egoístas. Porque o bullying já vai acontecer na primeira infância. Então, a aprendizagem, ela vai se dar por meio da brincadeira. Né? Então, a partir disso, tem uma integração de conhecimentos novos aos existentes. Um exemplo que eu gosto muito de dar é que eu brincava muito com as crianças de esconde-esconde, né? E era no sentido tanto de esconde-esconde com as próprias crianças e muitas vezes a gente brincava de caça ao tesouro, né? De esconder as coisas na escola, para a gente poder explorar o ambiente, porque as crianças gostavam muito. Então, eles já sabiam como que se funcionava a questão, né? Dois controles. O que é esconder e o que é achar? E aí, a partir dessa brincadeira, eu ia integrando nessa brincadeira novos conhecimentos ao que eles já tinham, aos existentes que eles já tinham. Então, por exemplo, comecei a brincar com as crianças de 4 anos com a amarelinha, né? Vou começar com a amarelinha do 1 ao 5. Depois eu vou fazer amarelinha com 1 ao 10. Depois eu vou fazer outros tipos de amarelinha com letras, para trabalhar as letras com a criança. Então, é sempre por meio da brincadeira, eu vou integrando conhecimentos novos aos existentes. Eu lembro de uma situação que estava trabalhando com as crianças do livro Beleza Negra, e fala muito de animais, né? Uma história voltada para cavalos, e as crianças fizeram um comentário. E aí, a partir da contação, né, da roda de conversa sobre a história, a gente começou a falar sobre os maus tratos dos animais. E aí, uma criança fala assim: o carrapato faz muito mal para os cachorros, o carrapato desenvolve uma doença, e o carrapato tem uma doença que pode paralisar a perna. E eu não sabia, não tinha esse conhecimento. E aí, essa criança traz isso, né? E a partir disso a gente fez muitas coisas. Primeiro a gente fez uma pesquisa sobre o carrapato, depois a gente fez um jogo da memória com vários tipos que existem de carrapato e de pulgas e de outros animais dessa espécie. E tudo isso foi uma integração a conhecimentos que um estudante tinha, mas a partir desse conhecimento que ele tinha, a gente explorou e a gente agregou muitos novos. Então, a gente vai ter brincadeiras de faz de conta e os jogos de regra, né? Os jogos de regra vai ajudar muito as crianças nessa questão dessa regulação do emocional. Né? E aí, às vezes, vários depoimentos de famílias que falavam assim: mas era tão difícil brincar em casa, agora está mais fácil, porque ele tem contado que tem brincado muito de jogos aqui na escola, né? Então, essas brincadeiras, esses jogos faz com que as crianças elas desenvolvam habilidades sociais e emocionais. Quando a gente vai lá para o artigo de leitura obrigatória, nunca foi citado as brincadeiras como forma de aprendizagem. E quando isso é citado, muitas vezes fala assim: eu vou fazer bingo de letras, vou fazer bingo de números. É sempre voltado ao conhecimento instrumental. E quando a gente pensa nesse desenvolvimento integral, nesse olhar holístico, a gente precisa entender que as crianças têm que desenvolver vários aspectos, né? E que a aprendizagem engloba tudo isso. Aí a gente vai ter a questão das interações de qualidade e o desenvolvimento cerebral. Então, o Centro de Desenvolvimento Infantil de Harvard, ele vai trazer a questão da importância das primeiras experiências e interações. Então, como dito anteriormente, as crianças, elas têm uma arquitetura cerebral
Essa base cerebral, vamos pensar assim, ó, que a gente vai construir uma casa. E aí a base, o alicerce da nossa casa é feito de qualquer jeito. A chance de dar ruim essa casa cair é grande. A mesma coisa quando a base cerebral, essa arquitetura cerebral, ela é formada de qualquer jeito na primeira infância. Né? Então, as primeiras experiências e interações são as que constituem a nossa base cerebral. Por isso que o Centro de Desenvolvimento Infantil de Harvard vai trazer muito a importância do conceito de ação e reação. Esse conceito de ação e reação começa lá desde os bebês, né? Quando eu faço uma ação, eu espero uma reação do bebê. Ou quando o bebê faz uma ação, ele também espera uma reação da pessoa adulta. E isso se dá por toda a nossa vida, né? Esse conceito de ação e reação. E quando a gente vai pensar nas crianças, as crianças, elas têm uma ação e qual que é a reação, tanto das outras crianças quanto das pessoas adultas. Por exemplo, quando tem uma situação de preconceito e a partir dessa ação tem uma omissão em relação aos fatos, o que isso impacta no desenvolvimento cerebral dessa criança? Então, o papel, tanto de quem é cuidador e quanto de quem é professor, porque tem as crianças que menos de 4 anos que não vão para a escola, e lá nos Estados Unidos é muito comum, né, ficar mais com os cuidadores, o papel e eles focam bastante no papel dos cuidadores, né? No nosso caso, o papel dos professores, né? Eles estão na escola, as crianças estão lá na escola, muitas crianças ficam 8 horas na escola, tem mais interações na escola do que dentro de casa, porque tem um período de sono. Então, qual que é a interação de qualidade que tem se oferecido para essas crianças? Que isso vai ter um impacto direto, né, no desenvolvimento cerebral. Então, não é só a criança vai para a escola, ela precisa interagir, socializar. Não é só disso que a gente está falando, a socialização que se dá com a criança brincando na areia do parque, essa socialização que se dá com a criança montando peças de Lego junto. Não, é qual interação que está posta. Se as crianças estão brincando de Lego numa mesa e tem aquela pessoa que escolhe todas as cores, que toma todas as cores para ela e que deixa as outras crianças à deriva e ninguém toma atitude nenhuma, é essa a primeira experiência que a criança vai ter sobre tipos de interações. E quando se fala assim, né, e tem uma questão que eu sempre gosto de enfatizar, é que na educação infantil tem muito isso, né? A criança vai lá, toma o brinquedo, empurra, vai lá e pede desculpa para o seu amigo. Quando não faz, pior, né? Dá um beijo e um abraço. Quem de nós, enquanto pessoas adultas, que sofre violência, tem que aceitar as desculpas e ainda ser forçada a ganhar um beijo e um abraço? As evidências científicas vão apontar, né, que isso faz com que a gente normalize e naturalize a violência desde a primeira infância, principalmente com impacto grande em relação à violência às mulheres. Então, desde pequenas, são ensinadas, apanhou, pede desculpa, está tudo bem. Não está tudo bem. Né? Então, tem outras maneiras de conduzir certas ações, né? Que é esse conceito de ação e reação. Então, a pessoa vem, me bate, a professora vai lá, faz ele pedir desculpa, eu sou obrigada a dar um abraço e um beijo, e mais, aí tem que sentar e brincar junto. Né? Isso é naturalizar a violência. Então, a gente precisa pensar muito quais são essas interações e que tipo de interações estão envolvidas, né? Então, para uma reflexão, a gente precisa pensar como que a gente pode integrar brincadeiras livres e com intencionalidade na rotina das crianças. Então, tenha em mente que eu preciso garantir qualidade na interação, mas como que se dá as brincadeiras livres? Então, as brincadeiras livres é um espaço em que o professor ou a professora tem para observar as crianças e para fazer intervenções sempre que necessária. E para poder, a partir dessa observação, entender o que a criança, quais elementos que a criança traz da sociedade em que ela está incluída. Então, essa observação é muito importante. Então, as brincadeiras livres são importantes para isso. As brincadeiras livres são importantes para a criança desenvolver a criatividade. Então, por exemplo, muitas vezes
eu entregava para as crianças, eu consegui em serralheria pedaços de madeira, e o que eu dava para as crianças eram pedaços de madeira e elementos da natureza. Elas podiam pegar pedra, podiam pegar folha, e aí as crianças iam brincar. Então, essa brincadeira livre ia estimular a criatividade. Ou então, por exemplo, num canto da minha sala, tinha canetinha, tinha giz, tinha caneta, tinha livros, tinha caderno, tinha tecido, tinha cola. Aí as crianças iam lá e muitas vezes elas brincavam de escola, né? E aí elas brincavam de escola e elas faziam artes, ou então brincavam de artistas e faziam as artes. Aí faziam artes, muitas vezes artes com tecido, com tinta, enfim. E, claro, estou ali mediando, né, cuidando, né, para aquilo ali, para a organização daquela brincadeira, mas deixando as crianças livres, né, incentivando o tempo todo a criatividade. E tem as brincadeiras com intencionalidade, né? Eu vou trabalhar esse jogo porque esse jogo tem tal objetivo e esse jogo vai desenvolver isso, isso e isso, né? Eu vou trabalhar essa brincadeira, porque com essa brincadeira eu vou trabalhar algumas habilidades emocionais. Então, a gente precisa integrar o tempo todo, tanto brincadeira livre quanto intencionalidade, porque essa é a atividade principal da criança. A atividade principal da criança não é, porque muitas vezes o artigo de leitura obrigatória de 2005, mas está muito implícito que a atividade da criança foi quando ela pegou a folhinha do papel e fez um A. Não, né? Isso é uma atividade importante também, é uma atividade importante, mas que a gente precisa integrar, porque a atividade principal da criança é a brincadeira. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com a criança a letra A, posso mostrar para a criança como é a grafia da letra A. Eu posso fazer uma caixa surpresa. Eu trabalhava com as crianças, por exemplo, ia trabalhando no alfabeto com as crianças. Então, fazer uma caixa surpresa. E avisava a família, precisa trazer objetos com a letra A. E a criança levava a caixa. E depois ela voltava e ela ia escolhendo as outras crianças para poder tirar o que tinha naquela caixa. Então, tinha criança que trazia muitas coisas, né? E aí a gente ia trabalhando o som da letra, ia trabalhando a vogal A, uma brincadeira com intencionalidade, mas era uma brincadeira, tá? Então a gente sempre tem que pensar quais são as brincadeiras, né? Quais são isso? Não é só pensar, eu vou brincar, mas quais são os espaços? Que forma que eu vou organizar? Porque só muito bem planejado, sabendo qual a brincadeira, qual que é o objetivo da brincadeira, como que vai ser organizada essa brincadeira, em que espaço será essa brincadeira que eu vou conseguir garantir interações de qualidade. E eu falo isso porque quando a gente não faz um planejamento e esmiuçar mesmo esse planejamento, aí começa a dar tudo errado. E aí a interação de qualidade se torna inexistente, porque começa com a professora perdendo a paciência com todas as crianças. Então, a gente precisa sempre integrar a brincadeira livre e com intencionalidade na rotina das crianças, mas saber em qual espaço, como vai ser feito, qual objetivo eu quero atingir. Tá? Então, deixo aqui as referências e até a nossa próxima aula.